Amém. Chegamos então no capítulo 34 de Ezequiel. Até agora nós vimos, né, o julgamento sobre Jerusalém, o julgamento sobre as nações também. O julgamento de Deus sinalizando para o povo de Israel que os levaria para o exílio. Ele julgaria Judá, julgaria Jerusalém, e depois Deus sinaliza também que julgaria as nações. A partir do capítulo 34, há mais uma sentença sobre Israel, mas também agora começa capítulos de esperança para Israel, esperança para as nações e a restauração do reino de Israel. Deus sinaliza então agora, a partir de agora são capítulos de esperança para as nações de Israel. E Deus começa a sinalizar que vingaria então todos os inimigos. Assim como sinalizou que vingaria as nações, Deus sinaliza que restauraria a terra. Okay? Restauraria Israel e restauraria as nações também. E é isso que a gente vê a partir do capítulo 34 de Ezequiel. O que acontece? Israel Deus sempre se referiu a Israel como aquele que pastoreava Israel. E naquele tempo, o título pastor era dado aos anciãos e aos juízes de Israel. Ou seja, aqueles que governavam o povo. Esses eram os pastores, ou seja, aqueles que orientavam, aqueles que guiavam a nação. Então, não propriamente, imagina, não tinha igreja, né? Então, era o povo de Deus. Então, os pastores eram aqueles que orientavam o povo de Deus. Né? Então, hoje, a gente atribui muito, né, ao dom pastoral, ao chamado, à vocação pastoral, aquele que vai conduzir, que vai cuidar do povo, o pastor. O pastor que leva as ovelhas ao alimento certo. Os líderes de Israel, os anciãos, os profetas, os reis, os governantes, eram então os pastores de Israel. E eles tinham essa responsabilidade, essa função de levar Israel para o alimento correto, que era a relação com Deus. O que acontece é que os pastores de Israel não estavam cuidando do povo. Tanto é que se misturaram, permitiram que o povo tivesse outro alimento, recebesse outro alimento, comesse de outro alimento, de outra cultura. Ok? E agora Deus faz uma repreensão. Deus já havia feito uma repreensão para o povo, para os reis, para os sacerdotes. E agora Deus usa por meio do profeta Ezequiel, usa essa figura de pastor, ou seja, aqueles que conduzem o povo. E Deus diz agora, ele profetiza, existe uma profecia de julgamento para os pastores, aqueles que pastoreavam Israel, que eram esses governantes, ok? Então, o título de pastor era dado aos anciãos, aos dirigentes, aos governantes e reis, autoridades do povo, ok? Esse era o contexto, o contexto em que esse era o contexto do povo de Israel, né? Essas figuras de autoridade recebiam então esse título de pastor. Deus se referia a eles como pastores em Israel, ok? Então não como pastores propriamente atuam hoje, ok? Guardado a sua época, ok, então hoje um pastor conduz ovelhas, o que um pastor faz? Conduz ovelhas ao pasto, né? Ou seja, ao alimento correto. Assim também os anciãos de Israel, os juízes, os governantes deveriam conduzir Israel ao alimento certo, que era a relação com Deus.
Isso havia sido desprezado, portanto, Deus agora corrige, e aí começa uma sentença de restauração, dizendo, olha, eu pastorearei Israel, já que os pastores se perverteram e cuidaram apenas de si, eu agora pastorearei Israel. É isso que Deus vai falar a partir do capítulo 34, e aí, agora a gente vai chegar também no capítulo tão conhecido, né, a passagem do vale de ossos secos, né, e Deus vai sinalizar, olha, Israel está como só ossos, né, um vale de ossos, houve destruição, houve morte, isso estava fazendo, era uma metáfora em relação a posição espiritual de Israel, a situação espiritual de Israel, né? Estava morto, estava um vale de ossos secos, né? Sem esperança, mas aí Deus começa a usar essa metáfora e diz, olha, eu vou juntar esses ossos, eu vou formar carne, tendões, e vou soprar o fôlego de vida. Então, isso também é um simbolismo, faz uma comparação, uma analogia com a recriação em Gênesis, né? Com Deus pegando o pó da terra, soprando vida e fazendo o homem, né? Então, existe uma comparação aqui, um simbolismo aqui também com Gênesis capítulo 2, aqui com a criação do homem, mas Deus estava falando propriamente para Israel, no vale de ossos secos eu vou restaurá-los, vou jogar vida em vocês de novo, porque vocês estavam mortos, a nossa relação estava morta, ok? Então, agora essas mensagens são mensagens de restauração, de esperança para Israel e para as nações. E Deus sinaliza também a vingança, né? Ele vai usar uma figura de Gog, né? Gog e Magog, ou seja, Gog é os reinos rebeldes, as nações inimigas de Deus, né? E essa rebeldia de Israel, Deus, ele chama esses reinos idólatras, que muitas vezes também perseguiram Israel, ao qual Israel também se misturou. Deus chama toda essa rebeldia da humanidade, existe aqui um arquétipo, né? Um arquétipo da rebeldia humana. Esse arquétipo é chamado, então, de Gog e Magog, são nações rebeldes. A humanidade rebelde por conta do pecado, é isso. E Deus fala, então, que viria contra Gog e Magog e destruiria, ou seja, Deus sinalizando que vai acabar com toda a maldade da humanidade, né? É o juízo sobre a humanidade, ok? E depois disso, a restauração. Então, depois, Cristo Jesus volta, acaba a maldade e o reino é restaurado, ok? Então, uma sentença profética aqui. Pois bem, capítulo 34, então, de Ezequiel. Jesus, mais uma vez, pedimos revelação, sabedoria da tua palavra. Tua palavra é rema, tua palavra é luz, tua palavra nos guia, tua palavra nos conforta. Pedimos a Deus que o Senhor nos ensine a discernir o teu espírito, para que possamos ser achados maduros por ocasião da tua volta. Discernir aquilo que o Senhor está nos conduzindo, pois o Senhor é o nosso bom pastor. Em nome de Jesus, amém e amém. Capítulo 34 de Ezequiel fala então dos pastores de Israel, né? Acabei de descrever aqui, os pastores são essas lideranças, então. Então recebi essa mensagem do Senhor. Quem está dizendo isso? Ezequiel. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes essa mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens.
E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando meu rebanho e que continue alimentando a si mesmo. Irmã Rosane, deve ser algum problema no seu áudio, então. Os outros irmãos estão ouvindo? Estão, né? Provavelmente algo com seu áudio. Ok? Não sei se a senhora está no fone. Ok? Tenta sair e entrar novamente no link, talvez possa ajudar. Ok? Assim, permitirei que continue pastoreando meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando meu rebanho e que continue alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Interessante, porque aqui Deus faz uma repreensão muito dura contra os pastores de Israel. Então, os pastores de Israel, mais uma vez, as lideranças, os governantes, os anciãos, aqueles que deveriam guardar e levar o povo ao alimento certo, à relação certa. Bom, hoje, como eu falei, todos aqueles que guiam ovelhas levantados, né, o chamado, a vocação de responsabilidade pastoral, ministerial, deve todo pastor, todo vocacionado, né, e mais uma vez, né, acho interessante porque Jesus fala agora que ele nos dará um coração de pastor, né? Hoje o chamado é corporativo, né? Naquele tempo o chamado era mais individualizado, era mais personalizado. Hoje o chamado é corporativo, né? Coração de pastores, né? Porque ele é o nosso pastor, é ele que nos guia, ok? Mas hoje, através dos dons aos quais recebemos, somos chamados à responsabilidade. E a responsabilidade prioritária de um pastor, ou seja, de um vocacionado, e não, vamos lá, não é a figura pastoral, só ele tem essa responsabilidade. Não, todos nós somos chamados a ter o coração de pastor. Não é o título, não é o crachá de pastor. Mas, prioritariamente, qual é a responsabilidade? Levar pastor é de quê? Vamos lá. Pastor é de quê? A gente sempre entendeu isso, que pastor é pastor de ovelha, né? Mas, na verdade, a palavra pastor, ela deriva de pasto. Por isso que é pastor, senão era ovelheiro. Os irmãos estão bem treinados aqui, né? Os irmãos são profundidade da revelação. Aleluia. É isso. Pastor é de pasto. O Senhor é meu pastor. Me leva a pastos verdejantes. Portanto, qual é o problema dos líderes de Israel? É que estabelecem relações que não têm compromisso nenhum com a palavra. E aí, e aqui agora, né, essa leitura que a gente faz hoje, eu fico impressionado com a falta de revelação da palavra e falta de compromisso com a palavra de muitos líderes. Não se tem. Por quê? Que estabelece o quê? Uma relação que joga para a divindade. E não quer assumir o compromisso de, assim como um pai, ensinar em casa o seu filho. E isso, a gente faz essa crítica, mas essa pedagogia do ensino, da palavra, do pasto, do alimento, ela também, a gente muitas vezes, né, quando a gente está numa posição que não é nossa, né, é muito mais fácil a gente fazer crítica, né? Ok, mas cadê os pastores de dentro das suas casas? Cadê os pais que vão ensinar a Bíblia para os seus filhos? Aonde estão os pastores de igreja que
estabelece ao povo uma relação com a divindade, mas não entrega o alimento. Faz todo mundo vir para o aprisco para entreter. Entrete aprisco. Faz comércio. O que é o comércio? Não é propriamente, e também tem isso, né? O que é o comércio? Que tem os mal intencionados, os que realmente fazem uma relação, né, de exploração comercial, mas isso aí é o que mais se fala, mas eu falo, a maioria não é assim. Eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque o mundo gosta muito de bater em pastor, né? Hoje, né? Bate em pastor, persegue pastor, o mundo odeia pastor, tá? Sei que a gente hoje, não, entre nós, às vezes a gente tem um reconhecimento, a gente tem um apreço, mas vamos lá. Eu falo para vocês, seja aquele que defende liderança, tá? Porque já basta o mundo para bater. Se a gente também bater, isso, pastor, pai, mãe, toda figura de autoridade, você vai ver que professor, toda figura de autoridade sofre atentados morais constantemente. Por quê? Porque o reino dos céus é estabelecido sob a autoridade. Satanás atenta contra a autoridade. A rebelião de Lúcifer contra a autoridade de Deus. Ponto. O fato é que eu percebo que há uma falta de compromisso em ensinar a palavra. Eu vou falar. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui lendo a Bíblia. Deveria ser a coisa mais básica. Deve ser a coisa mais básica. Embora seja desafiador, por conta da constância, nós estamos lendo a Bíblia 6 meses. Que vai para lugares que... Não, isso aqui não é importante. Importante a gente cultuar a divindade. Agora, ensinar, compartilhar, palavra, alimento, pasto, isso aí não. E aí, isso que Deus está denunciando para o povo de Israel, para os pastores de Israel, as lideranças, que têm um compromisso de levar a pastos. Aí, mais uma vez, né, a gente fica confortável quando a gente está falando de uma figura que não somos nós. Ok, mas quem é o pastor da sua casa? Vamos lá. Entendeu? Porque sempre a gente personifica assim como estava personificado no Antigo Testamento, mas agora, quem é que ensina? Quem é que é uma nação de rei e sacerdote agora? É o pastor que é sacerdote? Não, agora eu os constituirei. Olha a profecia. Uma nação de reis e sacerdotes. Ok, quem é o sacerdote da nossa casa? Quem são aqueles que são levantados por Deus para representá-lo e conduzir essa família? Portanto, quem que vai dar pasto para dentro de casa? Para o rebanho de 3 pessoas, 4 pessoas e 5 pessoas. Você está entendendo? Aqui a crítica, a gente precisa hoje perceber que a responsabilidade não está mais personalizada somente em uma pessoa. Mas todos nós somos responsáveis, uma família de responsáveis. Vamos lá, dentro de uma casa, só um responsável? Você percebe? Agora, Deus estava fazendo uma crítica aqui, dizendo o seguinte, olha, embora vocês fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. O que é isso? Não busca a relação que conduz. Vou falar. Hoje, existe um descaso muito grande com as relações, porque é muito mais fácil entreter povo, e vou falar também, as pessoas gostam de entretenimento também. Gosto da religiosidade também. Foge da relação. Vamos lá. Quem que quer viver relacionamento para ser afetado, para ser transformado? Não.
A gente também gosta de, nos últimos dias, né, ajuntarão mestres para si. Tá bom, então tem gente que está buscando uma relação de troca com Deus e tem gente que está fazendo comércio também. Vai achar. Jacó e Labão se acham, se atraem, né? Porque a gente diz, realmente, eu preciso de um pastor, preciso ser pastoreado. Tá bom, quando o pastor vai pastorear, não deixa. Quando vai conduzir da direção, também não deixa. É muito fácil a gente fazer uma crítica, mas quando a gente vai para o caminho de pastoreamento, né? Era isso Israel. Israel queria pastores. Mas queria que os pastores falassem o que eles quisessem ouvir. E os pastores começaram a falar justamente o que o povo queria, por isso que Deus repreende eles. Portanto, o pastor, aqui a crítica é que os pastores estavam fazendo comércio. Ou seja, toda uma relação que, na verdade, joga para a divindade, responsabiliza a divindade, mas não se compromete. Nós, muitas vezes, vamos falar o quê? Ok, eu não quero ter o desgaste, ter o desafio de acompanhar a vida de alguém como um pastor acompanha a sua ovelha. É mais fácil eu dizer, olha, Deus vai cuidar de ti, faço uma oração forte aqui e volta semana que vem. Você percebe? Então, os pastores de Israel, os líderes de Israel, estavam usando uma estrutura religiosa para o seu próprio benefício, mas não tinham a responsabilidade de levar o povo à palavra, o povo à lei do Senhor, aos pastos verdejantes. Hoje, em muitos lugares, também não é diferente. No entanto, a maior parte, ou melhor, uma grande parte, o Senhor tem levantado uma geração de pastores segundo seu coração. A igreja brasileira hoje vive um momento de expansão, gente muito séria conduzindo. Tem bagunças, eu sei que normalmente a gente vê na internet as bagunças, né? O que surge na internet. Teve aí um movimento de um adolescente pregando e alguns até fizeram uma leitura errada dele, porque dizendo que ele estava falando língua estranha, e aí ele estava falando ele pegou algumas palavras em inglês, né? E aí alguns disseram, o cara está profetizando, olha só, que bagunça. Não, ele não estava profetizando. Ele estava dizendo, ou melhor, ele não estava falando em línguas estranhas. Ele estava profetizando sobre alguém, dizendo o seguinte, olha, as palavras que eu estou falando aqui, elas... Deus vai te levar para lugares que falam esse idioma. The power, the kingdom, não sei o que, papapá. Ok. Sabe qual é o grande problema? O maior problema, a gente fica assim, olha só que bagunça, o que estão fazendo com a igreja e tal. Mas só um pouquinho. Sabe por quê? Tem um adolescente de 14 anos, é porque tem um de 40, 50, 60, 70 omisso, entregando para um adolescente guiar e dar pasto, uma palavra para a igreja. Isso é só resultado de gente que abriu mão da sua responsabilidade de guiar o povo a pastos verdejantes. O que eu mais me incomodo não é com o adolescente. Quem está colocando um menino e dando microfone para o menino conduzir um rebanho para pastos. É por quê? É isso aqui que Deus está falando. Eles são ovelhas como que não tem pastor. Porque você acha que daí tem compromisso com a relação? Não tem. Tem um compromisso com o entretenimento. Traz uma pessoa a cada semana, cada um coloca um cachorro quente e depois não sabe por que o povo está doente. Porque não come feijão, não come arroz. Fica comendo lanche o tempo inteiro. Se você entende a metáfora e a analogia que eu estou fazendo aqui. O descaso com a palavra é muito grande. Quem é que quer ler Bíblia, irmão? Isso aqui dá ibope? Vamos lá. Isso aqui dá ibope. Quem é que quer ser constante em Deus? Isso aqui não dá ibope. Agora, se eu fizer uns recortes, umas frases de efeito aqui, bomba.
Ainda mais se não for bíblica, né? Bomba na internet, recorte e tal, não sei o que. E aí a gente tem a sensação de milhões de seguidores. Não estou criticando, acho que tem muito espaço na internet para muita gente, é uma benção, uma ferramenta maravilhosa. Agora você vai ver, alguém que se levanta para falar a verdade, você vai ver, você acha que vai bombar? Não vai. Os próprios pregadores de internet têm falado isso. Eles dizem, por que tu fala tanta frase de efeito? Eles dizem, porque se eu falar a palavra, eles não querem ouvir. Entendeu? Aí é só revelação, é só uma relação que comércio. Então tem pastores fazendo um comércio, mas tem um povo que adora também. A gente faz a crítica à figura pastoral, mas tinha um povo também que adorava, porque pode ver, o juízo veio para quem? O julgamento veio sobre quem? Sobre os pastores de Israel, sobre as lideranças de Israel e sobre o povo de Israel também. É sobre todo mundo. E a gente precisa ter luz aqui também na nossa vida, porque a gente aprendeu a depreciar toda a figura de autoridade. Ah, pastor errado, porque pastor ladrão, porque pastor isso, porque é pastor aquilo. Ok, mas tem um povo que gosta de fazer comércio também. Faz sentido? Faz sentido. A gente precisa ser coerente com as coisas. Ah, mas olha só, igrejas aí que fica vendendo rosa ungida. Pois é, mas tem gente comprando. Tá, beleza. Mas Deus vai, é cada um segundo a medida de revelação, porque tem gente que aí não instrui pela palavra e faz um comércio. Deus vai exercer, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, segundo o modelo, como edificou. Né? Cada um vê como edifica, diz Paulo. O fato é que quando encontram aqueles que querem guiar passos verdejantes, você vai ver que não gostam muito, não é? Segundo a palavra, a pessoa vem com eu acho, que Deus me falou, que eu tive uma visão, Deus falou comigo, e fica incomodado por qualquer coisa, sai da vida da igreja. Por quê? Porque tem alguém ali confrontando com a palavra. Jesus confronta com a palavra, vamos lá, enquanto os religiosos estavam ali, né? Beleza, não tem ninguém crucificado. Você lembra de algum, na época de Jesus, qual foi um sacerdote crucificado? Não. Por quê? Porque estava entregando o que o povo queria. Fazendo uma religião, um comércio. Beleza. Quando vem Jesus pregando a palavra, quando vem Jesus trazendo o pão vivo que desceu do céu, a verdade, crucificado. Então hoje não vai ser diferente. Mas aqui a gente precisa entender que nós, irmãos, a responsabilidade, hoje a gente não fica personalizando, embora, óbvio, que uma figura pastoral tem responsabilidade maior que outros, para ser uma inspiração. Ponto. Tem uma responsabilidade. Alguém chamado na posição de responsabilidade maior tem que ter. Vai ser cobrado por isso. E os irmãos e a comunidade devem guardar isso também. Agora, a responsabilidade hoje de todos nós. Aqueles que guardam a palavra e não é a letra. Que a gente também pode estar lendo isso aqui pela letra. Capaz de nos matar. A gente vai ficar pior depois da leitura. Não, mas tem que ter a rema, a palavra revelada. O que é rema? Palavra revelada, aleluia. Nosso compromisso hoje. De meditar, ser profundo na palavra. Isso que é loucura. Às vezes a gente, nosso culto é uma hora e pouco de palavra. O que a maioria faz hoje, 15 minutos de palavra, irmão. Eu sei de contexto que é 20 e poucos louvores. 20 e poucos louvores por culto. Sabe o que é isso? 20 e poucos. E aí? Aí tem... Por quê? Porque a gente exalta o dom, mas despreza a palavra. Então o dom entregue todo mundo é uma maravilha. E palavra? Quem é que quer ficar ouvindo uma hora e pouco? Palavra. Quem é que quer ficar estudando palavra todo dia? Ok? Então, a denúncia aqui, Deus agora começa a anunciar para Israel, para os pastores infiéis de Israel, ele os removeria. Deus está dizendo, eu vou remover, vou julgar vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram a responsabilidade para com o meu povo. Aí ele fala no verso 11, ele diz assim, pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Quando Jesus vem há 2000 anos atrás, ele diz, eu sou o bom pastor. Entende? O remanescente viria agora para pastoreá-las. É interessante, né? Jesus olha
para uma multidão, ele entristece o coração e diz assim, olha, ou melhor, ele tem compaixão da multidão e diz, olha, são como ovelhas que não têm pastor. Você precisa saber de uma coisa, a nossa igreja não vai ser uma igreja de ovelha. Nossa igreja tem um chamado, nós temos o chamado de ser uma igreja de pastores. Não é porque você vai ganhar um crachá. Se precisar, a gente arruma um para você. Se é isso que vai fazer a gente funcionar. Não tem problema. Mas com coração de pastor. Eu estava dizendo, está faltando pastor, não está faltando ovelha, está faltando gente com coração responsável de ensinar a palavra. Ah, tá, pastor, então tá, pode me dar aí. Eu vou começar pela casa. A gente muitas vezes não quer passar um tempo. Tem livro, tem celular, dá celular para filho, mas não conseguimos comprar uma Bíblia e contar história bíblica para criança. E não consegue ensinar a Bíblia dentro de casa. E não é na letra. É fazer aquilo ser apaixonante. A gente jogar, não é um protocolo. Você entende isso? Essa é a vocação. Que é porque a gente quer fazer um comércio com Deus, que a gente vai no prédio, mas nunca carrega a palavra no coração. A gente não quer transbordar dentro de casa. Vamos lá. O modelo de Deus é sempre a partir da família. Portanto, a nossa relação com Deus começa na nossa casa. Os nossos filhos, eles não devem ser ensinados Bíblia na igreja, nem nós. Por isso que Paulo instrui os coríntios, irmãos, o que vocês vão aprender Bíblia na igreja? Vocês vão beber vinho na igreja? Vocês vão beber na igreja? Sabe por que tem muitos fracos e doentes? Porque não discernem o corpo. Porque no culto, não é para comer, é para compartilhar. Culto não é para beber, é para dar de beber. Você percebe isso? Então, vamos lá. E aqui, só para nós fazermos essa leitura aqui, porque é interessante, né? Deus falando para o povo de Israel, Deus falando para os pastores, é isso mesmo, os pastores estão errados, fazem comércio, então tá bom. Então vamos aplicar a palavra para nós. Como é que tá aí na sua casa? Nossa, pastor, está com condenação. Não, estou com condenação. Estou só perguntando para nós conseguirmos enxergar um pouco, porque se a palavra não nos afetar, mais uma vez entramos na religiosidade. Vamos falar sobre Deus, falar sobre os pastores, falar sobre o povo de Israel e nós, onde é que fica? Como é que está a nossa casa? Qual é a nossa pedagogia com os nossos filhos? Será que o nosso filho consegue escalar um time de futebol, mas não sabe falar o nome de 5 profetas? Nosso filho sabe de tudo sobre futebol. Falar dos bichinhos aí e tal. Esses dias a Antonella veio falar, papai, isso aqui não sei o que, skit, frit. O que é isso? Onde é que tu aprendeu isso? Né? Aí, ok, daí tá aprendendo de personagem, assim, ele diz, mas pelo menos a guria sabe algumas personagens da palavra de Deus, pelo menos ela sabe, assim, alguma coisa. Ruth, o que é Ruth? O que é isso? É de comer? Esther. Você entende? E que as tias dos kids se virem para ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Porque a gente não, né? Afinal de contas, eu não sou pastor. Vamos lá, irmão. A gente pode colocar a culpa em muita coisa. Terceirizar a responsabilidade, podemos. E isso nos faz baita religiosa. Só que tem uma coisa. Falo aqui diante de Deus. E tem nenhuma conotação de acusação e condenação aqui, porque não há, mas agora de maturidade e responsabilidade. A gente pode terceirizar muita coisa e tal. Mas terá um dia que nós veremos o fruto daquilo que nós plantamos. E o Senhor nos chama para sermos uma igreja de pastores e uma nação de reis e sacerdotes que carregam esse compromisso de ensinar, de compartilhar e de aprender. Você tem respondido a isso porque você tem dado importância para a palavra de Deus. Você está aqui todos os dias. Tem gente que não está aqui, não. Ok. Também entendo, é meio-dia e tal, trabalho e tal. Entendo tudo isso. Ok. Mas no mínimo tem um DNA, os cultos. Como é que é nos cultos? Eu vejo alguns.
Especialmente os mais jovens, com a Bíblia na mão, anotando coisas. Mas tem gente que eu acho que eles gravam tudo na cabeça. Eu disse, nossa, eu queria ter esse potencial todo aí. Pelo menos eu anoto. Eu anotar as coisas assim, mas tem gente, não tem nem, não é nem a Bíblia. Vê se a Bíblia dele tem alguma coisa escrita. Ah, o pastor tá mais pegado hoje. Não tô mais pegado, não. Isso eu preciso ser coerente com as coisas. Tô bravo, não. E graças a Deus que a gente tá numa mesa que a palavra nos confronta, né? E o que não nos confronta não nos transforma. Amém? Sem condenação, não tô condenando ninguém. Nossa, eu sou uma miséria, eu acho que coisa, acho que vou para outra religião. Não tô dizendo que ninguém é miserável aqui, não. Tô dizendo isso, não. Tô dizendo que a gente precisa ir para um caminho de responsabilidade, irmãos. A gente vai terceirizar até quando? E aí, ok, a gente vai colocar um pastor. Ah, o pastor não tá mais legal. Ah, esse pastor aí tá muito velho. E esse aí é muito novinho. Quer me ensinar o quê? Esse aí não tem filho. Esse aí, olha os filhos dele. Interessante. Um anjo criticado porque não tem filho. Não pode ensinar. Tá bom, e os outros? Ah, que adianta os filhos dele fazer bagunça também? Tá, mas é isso. E tem os mesmos desafios que nós temos. E todo mundo precisa ensinar os seus filhos. E o pastor, Deus do céu, né? Se a filha do pastor não responder, errar os personagens bíblicos, afinal de contas é filho do pastor. Pois é, mas você é cristão também, e qual é a diferença? Oh, Deus. Entendeu? Nós temos uma tentação de ir para um lugar de muita hipocrisia, assim, o que é hipocrisia? A gente transfere a responsabilidade para o outro, só que a gente está com as mesmas debilidades. E Deus está dizendo, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde forem espalhados naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deleitarão em lugares agradáveis e se alimentarão dos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhe darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Importante, né? Deus fala aqui que traria as ovelhas desgarradas. Vamos lá. Deus está falando da redenção do seu povo. Por quê? Porque Deus faria isso porque os líderes de Israel não tinham mais compromisso de ensinar a palavra. Por isso que Jesus vem agora e começa a restaurar, começa a aproximar novamente o seu povo. Ok? Só uma pedagogia aqui. Bom, na verdade, eu vou deixar para fazer esse comentário lá no Novo Testamento, quando falar o bom pastor dá a vida para suas ovelhas e vai buscar a ovelha que estava perdida, a parábola da ovelha perdida e tal. Uma pedagogia aqui que muitos interpretam isso de forma equivocada, né? E aí eu faço comentário lá. Fato é que, verso 16, procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Aqui, por que perdida que se desgarrou? E tem muita ovelha desgarrada, porque não teve alguém que teve o cuidado de levar ela para pastos verdejantes. Eu vejo que tem muita liderança que não sabe que é ruim perder as pessoas, mas porque querem criar muros, porque não rega jardim. Olha só que absurdo, porque isso, aquilo, aquele outro, toda pessoa que sai é rebelde. Às vezes não é. É bem verdade que a forma de muitos, né, também é muito complexa essa questão, né? Ser deixado também é uma questão, mas a gente também não é dono das pessoas, a gente precisa ter coerência com as coisas.
Agora também a forma que as pessoas também não têm responsabilidade, sai falando mal, bate, amaldiçoa a mão que abençoa, aí também é outro problema. E sempre a pessoa parece vítima. Você já viu? Toda autoridade parece que sempre está errado. A pessoa que chega reclamando, vamos lá, na sua relação aí. Se você vai falar do seu cônjuge, meu Deus, vão dar razão para você. Eu já falei, eu não aconselho quando tem duas pessoas que vêm pedir conselho. E duas pessoas vêm pedir conselho e os dois têm razão, eu não aconselho. Porque imagina, vai ter uma terceira razão. Alguém tem que estar errado na história. Dois certos, vai ter o terceiro? Deus que me livre. Não tem como aconselhar quando está todo mundo certo. Aí você vai ver uma crítica para um, crítica para outro, crítica para outro, que ninguém está errado nunca. Então, assim, Deus está falando que ele responsabilizaria as lideranças, os pastores, que haviam aberto mão da sua responsabilidade de levar as ovelhas para pastos, para uma palavra correta. Né? Ele diz assim, quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos, também precisam pisotear o resto. Não lhes basta beberem água pura, também precisam enlamear o resto. Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano, certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras. Pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho doente e faminto, até que os espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre o animal e outro rebanho, porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Eu julgarei entre as ovelhas gordas e as magras. O que ele está falando? Ou seja, aqueles que as lideranças que tiveram compromisso de viver bem e não cuidar do rebanho. E não cuidar do povo de Israel. O povo está faminto de orientação e eles que têm orientação não repartem. Isso fala hoje, fala de inúmeros compromissos que nós temos. Toda igreja precisa ter compromisso. Tem compromisso com a palavra, tem um compromisso com o apacentamento, tem um compromisso com a edificação da igreja. Não é fazer uma pregação por semana e não ter relacionamento com as pessoas. Esse é o compromisso da igreja. Compromisso de liderança. Cuidado. Eu fico perguntando, irmãos, falar, você pode ter certeza de uma coisa. Você tem pastor. Você já sabe disso, né? Só, não precisa nem mencionar isso. Eu tenho constantemente pergunto para os irmãos e falo para os irmãos que estão nessa posição de responsabilidade, os quais estimo muito. Que Deus estima todo aquele que está na posição de autoridade. E eu falo, vocês têm irmãos que têm sido responsáveis, ainda que jovens. Nós, prioritariamente, nós como igreja, somos uma liderança jovem. Mas que ninguém despreze a nossa juventude. Que tem jovem entregando que ancião foge de entregar. Tem jovem se responsabilizando pelo que anciãos não querem se responsabilizar. A gente só precisa ser coerente aqui. Você vai ver o time dos apóstolos, você vai ver, Paulo escreve para Timóteo uma carta, que ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque é alguém jovem, mas carregado de responsabilidade de pregar aquilo que ninguém quer pregar, de cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Ao ponto, Estevão, jovem, morre a pedrada, porque está pregando uma mensagem que ninguém quer pregar. Nós hoje somos uma liderança, e eu estou chamando homens, irmãos, assumir responsabilidade de amar a palavra e cuidar dos outros irmãos. Não precisa ser um pastor, ter um título, e se precisar a gente arruma, irmão.
Vamos lá. E começar pela nossa casa. Sabe, ser firmados na palavra. Crescermos, orientarmos, discernirmos, ser espiritual. O homem precisa ser a pessoa mais espiritual dentro da sua casa. Homens. Aleluia. O homem precisa ser espiritual. Estou chamando, vamos lá. Nós vamos multiplicar, estamos crescendo. Eu sei que se o Senhor não levantar de dentro, e eu sempre acredito que tem dentro, mas se não levantar de dentro, o Senhor traz de fora. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Estamos crescendo, avançando. Meus irmãos têm sido cuidados. Perguntar, o que envolve, o que Deus estava dizendo aqui? Tem aquele que se beneficia, mas não cuida das pessoas. E nós temos um compromisso. Os recursos da contribuição dos irmãos, e aqui temos muita responsabilidade com isso, de que para ninguém falte. E entre nós, podemos dizer isso, para ninguém vai faltar coisa alguma. Sei que a gente faz muitas críticas, né? Igreja que isso, igreja que aquilo, aquele outro. Pois é, mas também se a gente pode divulgar tudo que a gente faz, interessante, né? Que os erros, quando tem os escândalos, se divulgam. Mas quando tem as ajudas, a gente fica divulgando? Não, porque daí pode constranger as pessoas. Quer dizer, mas dentro da família, talvez a gente deveria ir para um lugar e agradecer, assim, pelo menos lá no GC, dizer, ó, quero agradecer, porque a igreja tem que cuidar de mim. Que interessante, né? Para falar mal de igreja, todo mundo fala, mas quando é beneficiado, faz o quê? Daí não se fala. Você entende como é complexo isso? Mas ok, nós somos chamados para isso. Agora carregamos muita verdade do apacentamento, do acompanhamento, do cuidado financeiramente, para que entre nós, órfãos, viúvas, irmãos, sejam ovelhas, cuidadas. Especialmente no pasto, na palavra, mas também nas suas necessidades. Mas aquele que está em necessidade, a gente já falou sobre isso, está em necessidade por quê? Porque é indisciplinado, está em necessidade por quê? Porque ele preza o ensino, despreza aquilo que Deus falou. A gente também não fica patrocinando incredulidade, patrocinando displicência. Mas a gente tem um compromisso quando falta. E quando sobra também. Amém. Amém. Dando um panorama aqui da nossa responsabilidade. Eu falo aqui para os irmãos, mais uma vez, valorize aqueles que ensinam, viu? Valorizem esses líderes, ainda que jovens, tá? Falo aqui para os irmãos. Eu os estimo muito. São jovens que carregam responsabilidade. Tem maturidade. Muita gente que chega diz o seguinte, uma irmã esse dia estava falando, o rosto de 25, o rosto de 20, a cara de 20 e a maturidade de 99. Por quê? Porque é para o espírito. Estou falando que irmãos, acabo discernindo, encontrando um lugar de gente responsável. Né? Nós não fazemos um comércio que as pessoas tá todo mundo devendo. Ninguém está devendo nada. Mas quando a gente olha para as cartas apostólicas, a gente vai ver que daquele que ouve, aquele que tem um passo, deveria ao menos reconhecer. A gente não usa posição para fazer que todo mundo fique orbitando e aplaudindo uma liderança como se fosse um Deus. Não. A centralidade do evangelho é Cristo. Mas dentre nós, a gente deve, assim como dentro de uma casa, os filhos precisam reconhecer os pais, precisam valorizar, precisam honrar. E a forma de nós também ensinarmos isso é servindo todo mundo, servindo os irmãos, cuidando, apacentando. Falo para os irmãos, o cuidado que tem com esses irmãos também, sempre estou perguntando, irmão, como é que tá faltando alguma coisa, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, como é que eu sei as coisas, por vezes eu falo com os líderes, né, eu disse, irmão, como é que eu estou sabendo, você não está sabendo? Não, pastor, é isso aí, tal, estamos desenvolvendo, tem muita coisa para crescer ainda, mas o Senhor nos chama para ser uma igreja responsável, e aí, é só o líder que tem que saber como está o outro irmão? É só o líder que tem que instruir? Será que a gente não pode ser uma igreja de pastores, cada um responsável, que entra no problema, e às vezes não é dinheiro que precisa, é pedagogia que precisa? Amém? Estão falando o que é ser igreja? Estão falando o que é pastor segundo o coração de Deus? Eu sei que todo mundo bate em pastor e igreja, mas espero, imagino que o Senhor tem nos levantado como um povo grato. Eu tenho sido muito grato por aquilo que o Senhor tem nos dado.
Tenho sido muito grato por tanto favor que o Senhor tem nos dado. Sermos uma igreja comprometida com a palavra, responsável pelos irmãos. E o preço é alto, viu? É muito mais fácil fazer uma religiosidade. É muito mais fácil ter a sensação que a gente está bombando. O Senhor tem nos levantado assim. Que haja reconhecimento por parte da sua vida para aqueles que o Senhor tem colocado para apacentar você. Ok? Pastor, está buscando reconhecimento. Não estou buscando nada. Nem aniversário, faço questão. Nem aniversário. Faz 2 anos que nem comemorar aniversário eu comemoro. Eu digo para os irmãos. Não, deixa ser espontânea a coisa. Ah, pastor, não gosta de aniversário. Claro que eu gosto. Não gosto de presente. Quem é que não gosta? Eu estou ensinando que um pastor não use estrutura a seu favor. Não é errado, obviamente não é errado os irmãos querem reconhecer e tal. Não é nada de errado nisso. Mas o problema é que, às vezes, tem liderança que, se não tiver, desonra. Pois é, mas também, se não tem, às vezes as pessoas não honram também. Se for espontâneo, se não tiver algo, é interessante, né? Porque se não tiver uma data específica, se não tiver um protocolo, não há reconhecimento nenhum. Pois é, e se tiver também, o que eu acho ruim? Muitas vezes a gente cria estruturas que forçam as pessoas a reconhecer algo que ela nem quer. Para mim, eu gosto muito da espontaneidade, mas a gente tem que também ensinar. O fato é que os homens e pastores segundo o coração de Deus não são aqueles que são levantados para ter súditos, mas ter uma família de irmãos responsáveis, que dão a vida. Eu sempre digo, irmãos, não é vocês para mim, pastor quer te honrar, quer te servir. Irmãos, eu quero que você sirva os outros, porque sou eu para servir vocês, não é você para me servir. E é claro que essa relação, né, de reconhecimento, de amor, faz com que a gente cuide uns dos outros. E, obviamente, tem aqueles que se doam mais do que os outros. Isso é um processo natural. Mas somos todos chamados à responsabilidade. Eu tenho ensinado os irmãos a não usarem estrutura a seu favor. Tenho ensinado irmãos também a reconhecer aqueles que Deus coloca sobre a sua vida. E essa é uma família. E não isso em relação à igreja, isso em relação à casa. Seja um filho que reconheça seus pais. Seja grato. Não precisa ser no dia do aniversário para ir lá reconhecer o seu pai. No mínimo isso, né? A sua mãe. Agora está o dia das mães aí. Reconheça sua mãe. Tenha apreço por aqueles que Deus colocou como autoridade para cuidar e guardar da sua vida. Isso é ser alguém que tem o Espírito de Cristo, que honra a autoridade, que honra e que reconhece, não cai na familiaridade. É verdade, né? A gente é tudo igual. Não, a gente não é tudo igual, não. Dentro de uma casa não é todo mundo igual. Todos são amados, mas não é todo mundo igual. Olha só, a igreja tem diferença. Claro que tem. Tem gente mais madura, tem gente mais imatura, tem gente que quer responsabilidade, tem gente que foge, tem gente que quer cuidar, tem gente que só quer ser cuidado. Claro que tem diferença. E nós somos chamados de uma igreja de responsáveis, pastores, irmãos. Hoje quero falar aqui mais uma vez agora para os homens. Irmãos, Deus chamou já você. Deus já chamou você. Eu não vou dar crachá para ninguém, para a partir do crachá a pessoa se mover. Agora tem um cargo, agora não. É cada um se colocar na posição de responsabilidade, dizer o seguinte: o Senhor está me chamando. E aí você vê uma pessoa se dedicando e se colocando nesse lugar de responsabilidade. Só que cada um, aí diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, que cada um receberá conforme as suas obras, a gente pode dar hoje 1000 desculpas, mas lá não vai ter justificativo. O Senhor deu dons, o Senhor estabeleceu vocação, o Senhor nos chamou para ser irmãos responsáveis. Sei que nem todo mundo da mesma forma, no mesmo nível, mas no mínimo responsável. Amém?
Vou sair do capítulo 34 aqui, porque eu faço questão, muitas vezes, né, de sinalizar aqui, faço questão, a espada corta para todos os lados. Né? Aí aqui estou falando da minha responsabilidade como pastor, ser vulnerável, pode falar aqui, ó, isso aqui é a responsabilidade de um pastor. Ah, porque tem que honrar, bem verdade, isso tem sim. Só que aí entrega a vida para ser honrado, só que é a posição para ser louvado, endeusado, que é a sensação de que está fazendo a obra de Deus, só para benefício e privilégio. Nós somos chamados, assim como um pai de família, chamado para ser responsável pela família. Você vai ver que um pai cumprindo seu propósito, ele tem prazer nos filhos. Os filhos vão bem, que os filhos vistam bem, a família não é assim. Tem prazer no outro. Isso é o chamado. Deus estava falando, minhas ovelhas estavam passando fome. E tem umas ovelhas gordas, ele fala aqui, né, ovelhas gordas e magras. Eu vou dar um jeito nisso aí. Tem uns que não tem o que comer e outros estão empanturrados de tanto comer. Tem uns que tem tanto benefício, tanto privilégio, e os outros não tem nada. Deus estava falando, eu vou fazer distinção. Ok? Farei uma aliança. 25, 34, 25. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor de meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuva de bênção. Aleluia. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que os escravizavam, eles saberão que eu sou o Senhor. Não serão mais presa para outras nações, nem serão devorados por animais selvagens. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Tornarei sua terra conhecida por suas colheitas, e eles nunca mais passarão fome nem sofrerão os insultos de nações estrangeiras. Desse modo, saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles. Saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são meu povo, e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Capítulo 35. Aleluia. Só mais um parênteses aqui. Responsabilidade de um pastor é gerar outros pastores. E que cada um de nós, cada irmão, seja um pastor. Você entende? Por isso que essas considerações, da maneira que nós somos igreja. Alguns vão dizer assim, mas olha só, pronto, não quer, não, tudo bem, pode não querer, pode, cada um, aí a sua interpretação com Deus, a sua resposta diante de Deus. Mas o fato é que nós precisamos carregar esse compromisso de anunciar isso. Porque é muito mais fácil dizer, não, vamos ter todo mundo ovelha aí, todo mundo em Deus o pastor faz, acontece, a liderança é, meu Deus, espetacular, cara querido, que coisa maravilhosa, que igreja legal, que palavra legal, ok, não tem nenhum compromisso de gerar maturidade no espírito. Então, o que eu quero com meus filhos? Hoje está em tempo de ser filho, mas sabe o que nós vamos gerar? Minha filha será uma mãe, meu filho será um pai. Tá gerando filho? Não, tô gerando pais. Gente responsável que vão gerar mais filhos. O que nós estamos gerando? Ovelha? Não, pastores, aleluia. Por isso que meu compromisso, irmão, com você, com a sua vida, nosso compromisso, é entregar a palavra para que você cresça em Deus, para que não fique dependendo da palavra do pastor o tempo inteiro, Deus que me livre. Para que você carregue discernimento da palavra, para que você, o Espírito Santo, fale ao seu coração, que não precise toda a vida da revelação do pastor, que o Espírito Santo fale ao seu coração,
Que liderança também não precisa da quarta-feira só da palavra do pastor, mas e o Espírito Santo fala com ele, e ele medita. Cada irmão tem uma vida com Deus. E seja liberto de liderança personalista. Que se falar para comprar uma rosa ungida, a pessoa compra. Uma cegueira espiritual, por quê? Porque não quer desenvolver também relação com Deus. Sei que muitos vão resistir isso. Talvez isso não seja confortável. Eu estou aqui. Talvez seja crucificado por isso. Mas talvez a melhor coisa é ser crucificado pela vontade de Deus do que aplaudido pela vontade dos homens. Nós não estamos criando um prosélito, súdito de uma religião. Nosso compromisso que estamos gerando é Cristo em vós, a esperança da glória. E cada um cresça e discirna Cristo. Essa é a promessa do Evangelho, que você ouça o Espírito. Isso não quer dizer que você não vai andar de... tá, ok, eu tenho Espírito andando sozinho. Não, você não entendeu nada sobre ser igreja. Quanto mais a gente entende sobre o corpo de Cristo, quanto mais a gente se torna espiritual, mais junto a gente quer ficar e a gente teme a autoridade também. Mas não é guiado por todo vento de doutrina. Não é qualquer coisa que você vai para um lado, porque não sabe, não discerne nada. Depois a gente fica frustrado. Liderança, olha só, perdi tanto tempo da minha vida. Sim, mas também nunca discerniu, nunca se colocou numa posição de responsabilidade. Você terceirizou, deixou alguém ler, você nunca leu. Alguém discerniu, você nunca discerniu. Mas agora tem lugar aqui, nós estamos com compromisso de ensinar a palavra. Então, meu compromisso aqui é de ensinar você, e por isso muitas vezes sou enfático. Alguém que chacoalha e diz, meu irmão, não terceiriza teu chamado, a sua vocação. Não terceiriza o chamado de ser sacerdote dentro da sua casa. Você, mulher, ser aquela que tem discernimento espiritual. O Espírito Santo fala no seu coração. Você discerne como os teus filhos estão. Uma mãe cheia do Espírito Santo, mulheres sensíveis à voz de Deus, meu Deus do céu. E que os assuntos transbordam, sabe? Espírito. Gente profunda em oração, em percepções espirituais. Dons multiplicados. Meu Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Uma igreja precisa gerar Cristo. Portanto, as minhas considerações aqui, elas visam uma coisa: que Cristo seja gerado em cada um de nós. Que Cristo seja gerado em cada um dos irmãos. Que você não dependa de um pastor para ter uma relação com Deus. Não quer dizer que você não anda em aliança. Depois você relaciona com seu pai como? E com seus irmãos? Por honra, não por obrigação. Você vive em conselho, não é porque você não sabe o que fazer. É porque você discerne. Conselho é um lugar que guarda a sua vida. Não é porque você é obrigado a pedir conselho. Conselho é palpite. Conselho de Deus não é um palpite. A gente aprendeu que conselho é um palpite. Conselho é uma coisa, palpite é outra. Conselho é um lugar em que o Espírito Santo expressa a sua vontade. Onde 2 ou 3 reunidos. Conselho é esse lugar. Mas que você não dependa de um pastor para se acabar se sair um pastor de sua vida, acabou a sua relação com Deus. Deus que te livre e Deus que me livre. Mas você foi guiado à palavra de Deus.
Mas também não é. Por isso que eu digo, a maturidade não é, ok, eu tenho Deus comigo mesmo, não preciso de pastor, não preciso de nada. Se você está errado, você não discerniu nada. Mas que você discerna, que a sua vida, suas percepções em Deus não dependam da revelação terceirizada de alguém. É bem verdade que a gente aprende. Aleluia. Mas a gente vai depender o tempo inteiro disso. Esse é o compromisso. De não gerar prosélitos, não gerar pastores. De não gerar só gente, membro de uma igreja, para dizer que a nossa placa, a nossa instituição é poderosa. Não. É gerar irmãos que carregam discernimento, uma relação profunda com o evangelho, a palavra de Deus, a ponto que transborda lá na sua casa. Quando os irmãos têm chegado para mim e falar, nossa, pastor, eu percebi que a minha alma era assim, dentro da minha casa me posicionava errado, mas agora estou no meu lugar, estou ocupando o meu lugar, as coisas estão mudando lá em casa, com meus filhos, com meu casamento, Deus, aleluia, é isso. Amém, querido, amém. Desculpa que 1h10, só num capítulo aqui. Mas que isso nos transforme. O Espírito Santo está sendo gerado em você. Nós somos uma igreja de pastores. Não é de ovelha, é de pastores. Gente que tem responsabilidade sobre os irmãos. Tem responsabilidade com a sua família. Por favor, irmãos, por favor, ouça com ouvido de ouvir. Não terceirize aquilo que Deus chamou você. Para ser um referencial de vida, de instrução dentro da sua casa. É você que é chamado. E você, irmã, um auxiliador, que também ouve a voz do Espírito Santo. Que discerne, que tem relação com Deus. Que faz da sua casa um lugar edificado. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Quem que edifica? Um anjo. A mulher sábia edifica. É bem verdade que se o Senhor não edificar, em vão trabalho aqueles que ele se edificam. O Senhor, né? Sobretudo, Cristo em nós. Amém. Em algum momento que qualquer igreja, até a nossa, não estiver gerando muito na sua vida, e não estiver levando você o tempo inteiro para esse lugar de desafio, de chamado, se em algum momento perdermos isso, por favor, procure uma igreja que leve você para um lugar não confortável. Nosso compromisso é, assim como Jesus, estava confrontando para levar para um lugar de responsabilidade. E esse lugar é onde a vontade de Deus se estabelece. Amém. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o monte Seir e profetize contra o seu povo. Transmita-lhe a mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Deixarei o monte Seir completamente desolado e matarei todos os que tentarem escapar e qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres. Suas colinas, seus vales, seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta e ocupada. Eu os deixarei desolados para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse, as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas.
Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhes darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu sou o Senhor. Ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel, pois você disse, estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras você exaltou diante de mim, e eu ouvi tudo. Assim diz o Senhor soberano, o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36, Deus sinaliza que dará um novo coração, um novo Israel, né, com um coração transformado. Olha o que Deus fala agora. Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem. Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Seus inimigos zombaram de você, dizendo, bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso, transmita aos montes de Israel essa mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Assim diz o Senhor soberano, a ira de meu zelo arde contra essas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente. Se apossaram de minha terra, com satisfação, e a tomaram como despojo. Portanto, profetize às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales de Israel. Assim diz o Senhor soberano. Estou furioso em meu zelo, porque vocês passaram vergonha diante das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Jurei solenemente que essas nações logo passarão vergonha também. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de frutos para o meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Pois estou com vocês e lhes darei atenção. Seu solo será arado, e suas lavouras serão plantadas. Multiplicarei a população de Israel e as cidades arruinadas serão reconstruídas e ficarão cheias de gente. Multiplicarei tanto as pessoas como os animais. Ó monte de Israel, trarei gente para habitá-los outra vez. Eu os tornarei ainda mais prósperos que antes. Aleluia. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei meu povo andar sobre você novamente, e serão território dele. Vocês nunca mais o deixarão sem filhos. Aleluia. Assim diz o Senhor soberano. As outras nações zombam de você e dizem, é uma terra que devora seu povo e os deixa sem filhos. Mas você nunca mais devorará seu povo, nem os deixará sem filhos, diz o Senhor soberano. Não deixarei ouvir os insultos de outras nações, nem sua zombaria. Você não será uma terra que faz sua nação cair, diz o Senhor soberano. Então eu recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem. Quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como um fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso derramei sobre eles a minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram meu santo nome. Pois as nações diziam, este é o povo do Senhor, mas ele não foi capaz de mantê-lo salvo em sua própria terra. 21. Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, transmita ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano. E eu os trarei de volta ao povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos.
Eu lhes darei um novo coração. Aleluia. Aleluia. Versículo 26. Versículo 26. Eu vos darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Irmãos, isso fala a respeito da transformação em Israel, mas isso aponta para a transformação na minha e na sua vida. No momento que recebemos a Cristo Jesus, o nosso coração foi transformado. Removido o coração de pedra, estabelecido o coração de carne. Se antes alguém insensível, religioso, o Senhor prometeu que por meio do seu Espírito transformaria o nosso coração em um coração sensível. Mas tem gente que chega dentro de nós, pessoa religiosa, pessoa dura, não discerne nada. É só questão de tempo. A palavra, se estiver aberta ao Espírito, o Espírito vai dar um coração de carne, um coração sensível. E eu lhes darei um novo coração e colocarei a vocês um novo Espírito. Isso aqui fato é também, né, irmãos? Não. Meu Deus. Gente que teve um convencimento. Foi convencido que Jesus é o Senhor, que Deus é Deus. Ok. Irmãos, quando não há pessoas com coração quebrantado, pessoas com coração sensível, nasceu de novo. Gente que não tem um coração sensível, quebrantado, não nasceu de novo. Pastor, mas eles não são povo de Deus. Bom, então tem que falar com Jesus, conversando com Nicodemos. Ele não era de Deus? Não era um religioso? Não era povo de Deus? Não era de Israel? Não era hebreu? Não era judeu? Era. Tá bom. E aí? E aí, o que faz para herdar o teu reino? Tem que nascer de novo. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai herdar reino. Nem todo aquele que ele teve um convencimento, ele foi convencido que Jesus é Senhor e tal, que Jesus é Deus e Evangelho e amém. Mas existe uma dureza de coração que não discerne, não nasceu de novo. A pessoa resiste o tempo inteiro, coração duro, não nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo é transformada. Você já vê antes uma pessoa dura, agora a pessoa até o ímpio nota que houve uma transformação. O Espírito fez. Agora a pessoa dura, indiferente, nada quebranta. Palavra, o Espírito tá interessante, né? Tem gente que chora na alma, mas não chora pelo Espírito. Tudo que é sofrimento e coisa, a pessoa chora, porque ela é emocionada. Né? E a pessoa já diz, eu vejo que o senhor é bem emotivo, né? Não sou emotivo, não. Não sou emotivo, porque eu não fico chorando por qualquer coisa. Perseguição pegando. Não choro. Agora, diante de Deus, a gente chora. Daí é quebrantamento. Aí pessoas quebrantadas vai fluir. Não é só lágrima, mas é no mínimo. Vai derramar. Então tem gente que chora pela alma e tem gente que chora pelo espírito. Tem gente que chora, eu sou muito quebrantado. Acho que chorar é quebrantamento. Não, tem choro que é só de vitimização, tem choro que é só emoção. Até o ímpio chorando é quebrantado? Não, mas o ímpio chora, vai num show, chora. Não, a gente chora ouvindo Roberto Carlos. Pelo amor de Deus. A gente ouve uma música e a gente emociona, ai meu Deus, quebrantado, coração quebrantado. Não é coração quebrantado, é você emocionado. Agora, quebrantamento é do espírito. Quebrantamento é quando Deus fala. Quando a palavra fala, a gente não resiste. Basta um sussurro do espírito e a gente está quebrantado diante do Senhor. A gente derrama. É necessário nascer de novo. Eu duvido de gente que não flui água dos olhos. Não é possível que o Espírito toque uma pessoa, a pessoa não quebranta. A pessoa não derrama. Eu não fico medindo isso. Fico medindo isso. A gente trata todo como irmão. Mas o fato é que tem gente que não nasceu de novo. Verdade. Nunca vi a pessoa quebrantada em Deus. Nada da palavra, fica lá, olho esbugalhado assim, né? E num stand-up, numa pregação, é a mesma coisa. Ver um mágico fazer coisa e o Espírito falar, é a mesma coisa.
Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. É necessário nascer de novo. Amém. Eu estava falando, eu lhes darei um novo coração, um coração de carne, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra. Aleluia. E lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos. Aleluia. Olha a promessa. Porei dentro de vocês o meu espírito. Você recebeu o espírito? É a promessa. Tudo aquilo que recebeu o espírito. E tem um coração sensível à voz de Deus. Para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza. Aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos. E nunca mais as nações vizinhas roubarão de sua terra por causa da fome. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Mas assim diz o Senhor soberano: lembre-se de que não farei tudo isso, porque vocês merecem, ó povo de Israel. Vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Assim diz o Senhor soberano: quando eu os purificar de seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas e em ruínas agora têm muros fortes, estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Assim diz o Senhor soberano: estou disposto a ouvir as orações de Israel e a multiplicar seu povo como um rebanho. Serão numerosos como os rebanhos consagrados que enchem as ruas de Jerusalém na época de suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente, e todos saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Você percebe que... Quero finalizar agora com 37 aqui. A mão do Senhor veio sobre mim. Quem está na administração aqui da Escola Rema, por favor, já coloca aí, ressuscita. Pode colocar aí a música, a canção Ressuscita. Coloca aí pode ser Emanuele Pereira. Ressuscita cover. Emanuele Pereira, pode ser essa. Deixa pronto aí. Só deixa alinhado para daqui um pouco. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Ezequiel agora tem outra visão a respeito do povo de Israel. E agora a mensagem é de restauração. Deus está sinalizando restauração. Assim como profeticamente para mim e para a sua vida, Deus está falando. Eu vejo a sua vida, eu sei que sua vida, você é minha escolhida, você é meu escolhido, você é meu povo, você é hebreu, você é minha nação. Eu amo você. Mas a sua vida virou um vale de ossos secos. Israel é povo de Deus, mas eles tinham sido devastados agora. Assim como a minha e a sua vida, nós somos escolhidos antes. Quando é que a gente foi escolhido? Antes da fundação do mundo. O Senhor já nos viu, já nos escolheu. Ele nos elegeu antes. Mas e aí? Nós éramos dele. Mas e aí? Perdemos. Nossa vida virou um vale de ossos secos. Mas Ezequiel tem uma visão. Ele vê agora o povo de Israel. Isso profeticamente aponta para mim e para a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. Ele me conduziu por entre os ossos. Olha agora.
Imagina o profeta agora dizendo, imagina você num drone, ok? Tem aquela coisa assim, nos vales, andando no vale de ossos secos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Olha aí, responda isso. Acaso os ossos secos da sua história podem voltar a ter vida? Respondi, ó Senhor soberano, tu sabes. Linda resposta de Ezequiel, né? Muito sábia mesmo, né? Ele disse, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Qual que é a sua função? Profetiza. Profetiza. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, aleluia, ouviu-se em todo um vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Meu Deus do céu, profeticamente Deus fala para mim e para a sua vida situações, circunstâncias, contextos que há vale de ossos secos, que você não tem esperança mais nenhuma. Profetize, ainda que esteja um vale de ossos secos, e os ossos voltarão a ter vida, e será como um exército, a minha nação, a minha vontade estabelecida. Profetize sobre vale de ossos secos, pois o Espírito do Senhor virá e voltarão a viver. Existe um relacionamento que está como um vale de ossos secos, profetiza, pois o Espírito virá e tornará a ter vida. E uma situação, a sua vida, a sua história, não sei se é saúde, é seu corpo, é como algo que definhou, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos e tornarão a ter vida. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, prometi. Recebeu outra mensagem do Senhor, diz, filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele essas palavras. Isso representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele essas palavras. Isso representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora, segure-os juntos em sua mão, como se fossem um só pedaço de madeira. Enquanto seus compatriotas lhe perguntarem o que isso significa, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita a mensagem do Senhor soberano. Reunirei o povo de Israel dentre as nações onde foram espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões,
pois os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos, e terão cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quando meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Amém. Hoje até aqui. Amanhã a gente retoma os 2 capítulos. Ok? Aleluia. posso ver, senão um vale de ossos secos. O que posso fazer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito
Amém? Amém. Uma boa tarde para você. Voltamos amanhã. Isso. Nos encontramos amanhã aqui, meio-dia e ao meio-dia. Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? Que nos orienta, nos instrui, nos vida, nos faz mais maduros. Amém? Amo a sua vida, mais uma vez grato por você estar aqui até esse horário. Ok? E vamos sendo aperfeiçoados. Amém? Grato pela sua vida, pela honra à palavra de Deus. Amém? Estamos crescendo. Uma igreja de pastores. Amém? Graças a Deus, boa tarde para você. Lembrando, inscrições para o encontro, semana que vem tem encontro, esse final de semana no próximo tem encontro, dia 31 vai ter imersão, ok? Organize, setembro tem conferência, tá tudo aí na agenda, tá bom? Tá tudo na agenda aí, ok? Então vai se organizando, organize financeiramente também, ok? Tudo isso. Semana que vem, quarta-feira que vem, especial Dia das Mães também, leve sua mãe, ok? Esse final de semana também promova alguma coisa, honre as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida também. Amém. Graças e paz. Até amanhã. Tchau, pessoal. Pagar? Oi. Posso pagar? Espera aí. O pessoal tá te dando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, oi, tchau, oi, tchau.